paz, povos e povas, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre aquele lance, sabe? De julgar as pessoas, de julgar pela aparência, de julgar por alguma coisa que a pessoa fez e começar a aceitar, né? Falar mal. Ou então, às vezes, você nem conhece uma pessoa, se chega alguém no seu ouvido e fala, olha, fulano fez isso, fulano fez aquilo, e você começa a ter uma imagem daquela pessoa sem ao menos a conhecer, sem ao menos saber os motivos, ou sem ao menos entender por qual razão que ela cometeu alguns erros, e você começa a julgar e acaba criando uma fortaleza dentro de você. Aí você começa a julgar e as outras pessoas também começam a te julgar e você começa a falar mal e aí as pessoas dizem, olha lá o crente falando mal de fulano, falando mal de ciclano, olha a atitude do crente, né? E em base a isso, na palavra, né, a palavra nos diz que à medida com que a gente julga, nós seremos julgados também. Então temos que ter muito cuidado com isso, né? Então assim, a palavra fala que antes de a gente querer tirar o argueiro do olho do nosso próximo, nós temos que tirar a trave dos nossos olhos. À medida que a gente consegue fazer isso, trazer para a nossa existência, poxa, eu também sou falho, eu também sou pecadora, eu erro, a gente vai começar a entender também o nosso irmão. A gente tem que parar de começar a acusar o nosso próximo sem ao menos ter esse direito. Sabe por quê? É muito forte o que Jesus fez por nós. Você tem que se colocar, sabe, na condição de pecador. Apesar do Senhor já ter perdoado os teus pecados, você tem que entender uma coisa. Assim como Ele morreu por você, Ele morreu também pelo aquele teu próximo que você tanto julga. Ele morreu pela humanidade, né? Ele não fez acepção de pessoas. Ele não morreu só para alguns e outros não. Ele morreu pela humanidade, para que um dia nós fôssemos um com Ele, assim como Ele é com o Pai. Então, é muito forte o que a palavra nos diz. Se você quer ser um agente de transformação, comece a colocar a palavra de Deus em prática. Às vezes você diz, mas eu leio a Bíblia, mas não acontece nada na minha vida, porque não flui nada. Sabe por quê? Porque você só está sendo movido da palavra. Mas a Bíblia vai começar a criar vida na sua vida quando você colocar ela em prática e viver o que ela diz, o que você pode fazer através dessa palavra. Então, olha o que a palavra do Senhor diz lá em Colossenses 1. Quando você pensar em julgar alguém, né, começar a apontar os erros das pessoas. 1 Colossenses, no capítulo 1, vou ler a partir do versículo 18, que diz assim: E Ele é a cabeça do corpo da igreja, Jesus. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, ou seja, a prioridade, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Olha como isso é forte. Sabe o que quer dizer? Cristo ele já reconciliou todas as coisas. Antes mesmo de você se converter, entregar a tua vida para Jesus, ele já tinha reconciliado você com Ele. Então comece a enxergar o teu próximo, sabe, como alguém já reconciliado com Cristo. Comece a enxergar o teu próximo como alguém já transformado pelo sangue do Cordeiro. Comece a trazer à existência aquilo que não existe, enxergar o teu próximo como o Senhor um dia te enxergou e como Ele te enxerga. Então quer viver uma vida transformada, quer ter um dia diferente, ser um agente de transformação? Para de julgar e comece a enxergar as pessoas como Cristo te enxerga e como Cristo enxerga tal pessoa. Amém? Tenha um dia ricamente abençoado, seja um agente de transformação. Coloque em prática a palavra viva, porque ela é eficaz na tua vida. Amém? Beijo, fica com Deus.